Mas então vamos falar hoje sobre o Nubank estar adotando Vibe Coding. Tem uma situação aí, e será, né, que está rolando a preparação para ter uma demissão em massa na Nubank? Vamos reagir ao Mano David e falar um pouco sobre isso. Nubank acaba de anunciar internamente adesão ao Vibe Coding. Pra mim ele tá certo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Até porque... O Mano David vai falar, eu já vi que o chat perguntou o que é Vibe Coding, eu esqueço disso às vezes, eu esqueço que eu tento ampliar o público para umas pessoas que não são, né, mais técnicas ou que trabalham na área. A ideia é o que, tá? A ideia é que programação, como é que funciona? Tô voltando bem atrás. A gente digita texto, que esse texto é interpretado pelo computador como comandos que fazem alguma coisa, né? Desenha uma janelinha, faz uma requisição para o serviço, baixa algum dado. Programação é isso. Programação não é só digitar texto e rodar ele. Na realidade, é arquiteturar o software, é a gente planejar, é a gente saber como é que a gente organiza uma equipe, né? Porque na maioria das vezes a gente não vai estar trabalhando sozinho para entregar esse trabalho, receber feedback, transformar isso em tarefas que são acionáveis pela equipe, né? Então, programação é muito mais do que escrever código. Porém, modelos de linguagem fazem o quê? Muito bem, né? Escrevem texto. Escrevem texto muito bem. E já faz 2 anos, mais ou menos, que eles escrevem texto que é código de uma maneira bem satisfatória. E isso está melhorando cada vez mais. Então, a gente já está no ponto que a gente pode chegar para esses modelos de linguagem e para os agentes, né? E dizer assim, faça tal coisa. Tá aqui um projeto, né? Desenvolva isso, ou eu tô com uma ideia de uma coisa que tem que ser mais ou menos assim, bota um botão aqui, tem que fazer essa funcionalidade. Alguns deles tu pode até mostrar uma fotinho de uma interface que tu fez um mock, tu pode desenhar no papel, eles vão criar uma coisa para ti. E o vibe coding, né, a vibe é essa coisa assim, que é uma vibe, é um sentimento e tal, porque são pessoas que fazem isso sem entender o que ele tá gerando. Basicamente, tu pede pra IA fazer uma coisa, ela vai te entregar o código, e daí tu roda e tu vê se tá funcionando. E daí, se tiver funcionando, beleza, tá pronto. Se não tiver funcionando, o que tu diz? Por favor, reescreva, né? Até funcionar. Tu diz assim, no mistakes, né? Quem segue o pessoal das IA sabe que tem um meme que é assim, tu faz o prompt pra IA e diz, faça isso sem erros, faça isso no mistakes. E aparentemente isso sobe um pouco a qualidade também, mas é um meme, tá ligado? Tu diz pra IA fazer isso. E o que é interessante, tá? Mesmo quem sabe desenvolver, que eu acho que é isso que também tem um pouco da discussão aqui, mesmo uma pessoa como eu, que trabalha com programação e sabe fazer isso, se eu fizer desenvolvimento desse jeito, é difícil da gente pegar o código da IA, esmiuçar ele e modificar ele depois sem a IA. Por quê? Porque quando a gente escreve código, é uma coisa pessoal, assim. Mesmo que esteja trabalhando em equipe, você diz assim, eu entendo esse código, foi eu que escrevi isso. Eu sei o que isso faz, eu sei por que essas coisas estão aqui, né, da maneira que foi estruturada. Tu mexendo no código de outra pessoa é uma coisa que demora tempo, tu tem que estudar, tu tem que se colocar no espaço mental do que aquele projeto tinha que ter, tu tem que ler documentação e trabalhar com uma inteligência artificial escrevendo pra ti é meio que isso o tempo inteiro. Tu tá lendo o código que não foi tu que escreveu o tempo inteiro. E isso gera uma situação em que tu pensa assim, ok, se ela gerou todo esse código pra mim aqui muito fácil e ela precisa botar um botão, né? Tá faltando um botão ali, ele tem que ter outra cor. É muito mais fácil tu só dizer pra IA, por favor, coloque o botão ali no mistakes, né? Não cometa nenhum erro. Então, o vibe coding é uma prática que leva a mais vibe coding. A gente não pensa muito no código como uma coisa que é estudável, que é entendível, e a gente só fica pedindo pra IA remexer ele até botar a coisa certa. Por isso, né, que isso é bem interessante para pessoas que talvez não conseguiriam escrever o código do zero, que é parte da discussão que eu sei que vai estar rolando aqui, mas também pode ser muito danoso, porque a gente perde a conexão de entender o que aquele código faz e talvez a gente não tenha a capacidade de mexer naquilo ali, entender sem a ajuda da IA depois. Uma regra que eu já falei algumas vezes aqui no canal é que, assim, eu não sou, digamos assim, contra as pessoas usarem vibe coding se precisarem ou se tiverem a necessidade, mas eu, como uma pessoa que entende programação, acho que o melhor uso disso é quando tu sabe exatamente a estrutura do código, como ele deveria ser escrito, tu entende as técnicas e as linguagens que vão estar saindo ali, e tu tá usando isso como um apoio a escrever mais rápido para ti. Isso é a melhor maneira de tu fazer uso de ferramentas de IA. Se ela começar, né, a inteligência artificial a escrever coisas que tu não tá entendendo, que tu não sabe porque estão daquele jeito, não sabe qual é a estrutura, o risco de estar fazendo uma cagada, de ter falha de segurança, de tu não conseguir manter aquele código é muito grande. Então esse é o problema do vibe coding. Então eu já
adiantei várias das discussões aqui pra vocês, tá? Mas vamos ver o que o Mandave tá falando. Ele disse assim, eu não tenho nada contra usar vibe coding, até porque, né? E daí ele que tava continuando aqui. 2026, somos todos vibe coders. Eu não vejo problema nenhum no Nubank estar full vibe coding. Só deixando claro, porque o vibe coding, ele foi descriminalizado agora em 2026. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você ser vibe coding. Mas vamos entender essa situação aqui, cara. A pressão por AI first foi muito clara, mas, mano, deixa eu só fazer um pequeno comentário nisso aqui, porque se você tá chegando agora, cara, eu já fiz vídeo aqui no canal. O Nubank, ele foi o pioneiro a usar o Devin. Se você pesquisar assim, ó, Devin, Nubank... Não sei se vocês lembram, o Devin AI foi uma dessas primeiras ferramentas que dizia que ia fazer, né, um agente que ia modificar código. Pra gente botar um pouco em retrospecto como é que evoluem essas ferramentas, tá? Porque, enfim, eu não necessariamente eu gosto das ferramentas de IA, nem tô aqui pra fazer propaganda delas, mas pra gente entender como é que foi a evolução dessas ferramentas. Há uns 2 anos atrás, eu acho, talvez um pouquinho menos, essa ferramenta Devin AI estava aparecendo e parecia que era um demo que não funcionava. Talvez o demo fosse meio mentiroso na época, não tivesse um produto mesmo. E muita gente ficou nessa aqui de, não funciona, não, o demo não tá não sei o quê, e os caras conseguiram 20 milhões de investimento, foi uma coisa tipo assim. Hoje essas ferramentas, elas estão aparecendo, tá? Então, pra gente ter uma noção de como essas ferramentas estão evoluindo e também por quê, que eu acho que o que ele vai falar aqui agora, as empresas querem muito que isso funcione, né? As empresas começam com esse papo que vocês que trabalham na área já devem estar ouvindo há bastante tempo, do AI first. Usem, né, coloquem como se fosse a IA como um cidadão de primeira categoria quando vocês estiverem trabalhando. Pensem na IA primeiro quando vocês estão fazendo. O que quer dizer isso? Se o Dev não explorar muito isso, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também. E ele tá falando porque a ferramenta aparece o nome dele, né? Eu acho que é isso que ele vai fazer a piada. Inclusive, um beijo pra equipe comercial do Devin. Devin, cara. Eles... A equipe do Devin, mano, eles fazem piada com o canal, os gringos. Porra, salve aí pros gringos aí do Devin, assim... We are Devin, not Mano Devin. Eles começam a reunião assim, mano. Eu fiquei sabendo. Então, não sei se é real isso. Pra equipe do Devin. Então, o Devin, cara, se você não tá em outro mundo, o Nubank, ele é case do Devin. E ele é case do Devin, cara, há mais ou menos 2 anos. Então, não é agora que o Nubank tá usando IA. Não é agora que o Nubank está usando IA. Pam! Pode ser que essa pessoa esteja um pouco desatualizada. E o Devin não tá só no Nubank. O Devin também está no Itaú. Em várias fintechs, tá ligado? Porque o Devin tá pegando pica pra resolver. Eu queria aproveitar aqui, já que a gente tava falando de patrocínio, não quero nunca um patrocínio do Nubank, tá? Tem uma conta no Nubank. Vocês não acham que foi notável a decadência da qualidade do aplicativo nos últimos anos? Eu não tô dizendo que isso tem relação com o vibe coding, pode ser que tenha, vocês que se resolvam lá dentro, mas é notável como caiu a qualidade do aplicativo. Eu acho que não só porque o código talvez tenha caído a qualidade, acredito que não é isso, eu acho que as prioridades dele estão um pouco ruins. Eu não consigo achar porra nenhuma dentro daquele app, milhões de menus, parece que ele me pede a senha muitas vezes. Os negócios não carregam. Tá ruim, assim. Será que desculpa aí se você trabalha na equipe do Nubank de design, né? Você não tem culpa se você trabalha no UI, UX e tal, mas eu tô notando uma decadência da qualidade só uma reclamação aqui pra vocês, tá? E ele tá falando, enfim, que todas as fintechs estão usando muito essas ferramentas de agente. Então, a gente tem esse artigo aqui. A gente tem um outro artigo aqui também, cara, que confirma este comentário, ó, Devin Nubank. Se você pesquisar Devin Nubank, cara, você vai ver aqui, ó, dia 17 de fevereiro de 2025, ó, ano passado, cara, olha só, aprimorando o fluxo de trabalho com IA. Então não é de hoje, paizão, não é de hoje que o Nubank está usando IA e a gente tem uma diferença, porque uma coisa é você usar IA, outra coisa é você vibe coding, que é um problema que a galera tá tendo aí, um conflito aí. Mas vamos entender. Isso eu acho interessante o Dev chamar a atenção para isso, porque que nem eu disse, sem querer demonizar ou endeusar as ferramentas de IA, o vibe coding que eu expliquei para vocês, ele é uma prática que eu acho que ela pode ser muito danosa.
para fazer, né, o protótipo, ou aquela coisa que, assim, uma pessoa que não entende da área de programação, ela faz uma paginazinha e te diz assim, eu fiz isso daqui. Isso é interessante. Se a tua prática do dia a dia é fazer isso, se a empresa transforma um negócio que foi vibe-coded em produto, aí, meu amigo, tá muito ruim. Aí, provavelmente, você está num ambiente de trabalho merda e vai começar a dar muitos problemas. Não necessariamente só de layoff, mas com a própria qualidade do produto. O que está sendo falado aqui? Deixar escapar que não engenheiros vão participar de treinamentos e também vão poder tocar projeto. Agora eu tô entendendo isso aqui. Eu acho que o que deu a entender nesse post é que o vibe coding não é o dev fazendo vibe coding, mas sim pessoas de outras áreas vibe codando. Vibe codando. Pam. Isso sim é revolucionário. Isso sim é uma info nova. Senti também uma vibe de desprezo. Provavelmente vão cortar algumas pessoas para dizer que aumentam a produtividade devido a IA. O CEO, quando fala de muitas mudanças difíceis, terá que tomar, abre aspas, a pior decisão da vida dele. Já deu a letra, né? Quem é do roxo, aconselho se antecipar e mandar currículo. E quem não é, entendam que não é uma boa hora para sair da sua segurança e vir para cá. Ué, mas peraí. Eu acho que o problema aqui tá sendo ciúme. Tá sendo ciúme? Eu não sei até, porque até vou dizer, o próprio Mano Dave, no vídeo dele que eu disse que é interessante sobre as demissões em massa da Stone, ele falou uma coisa que é correta, assim, a IA não necessariamente ela está sendo essa ferramenta que está dando o retorno de produtividade que se imagina. Porém, ela é uma boa narrativa e uma boa desculpa para no final do quarter lá da empresa, que ela tem que declarar os resultados, ela dizer assim, tem essa ferramenta de IA aqui, tá, pessoal? Então, quando a gente cortar X pessoas, diminuir a folha de pagamento em tantos, né, R$1.000 ou $1.000, tá tranquilo porque a gente tem a ferramenta de IA. Então, a gente, né, aprimorou os processos, inovou aqui e por causa dessas ferramentas a gente pode cortar as pessoas. Então isso aqui é uma boa narrativa. Então eu não sei se a pessoa tá falando isso porque ela tá com ciúme que pessoas de outras áreas vão poder usar, não sei. Será? Porra, mano, isso é foda, tá? Mano, é complicado, é complicado. A gente tem uma teoria que fala que o futuro do trabalho do dev é ser babá de vibe coder. Eu acho que o Nubank, ele tá antecipando esse movimento. Então, provavelmente, Eu também concordo com isso, tá? Não que seja bom, de novo, pessoal, mas num dos vídeos que a gente tem falando sobre trabalho, eu vou botar um aqui quando sair o corte no canal, eu acho que isso é um dos desejos da empresa. A gente ter uma prática da desenvolvimento de software que ela é mais reprodutível, no sentido do quê? Que ao invés dela ser uma coisa artesanal, em que a gente capta requisitos, a gente transforma requisitos em tarefas, a gente decide os milestones, a gente daí faz a reunião, né, a daily ou algumas por semana para ver como é que a equipe está trabalhando, e daí o dev pega a tarefa, fica um tempinho em cima da tarefa, entrega, estima quantos pontos tem. Se a gente tivesse alguma ferramenta mágica que ninguém entende como é que é, mas eles estão esperando que a IA faça isso, que tu só aperta um botão e ela começa a fazer coisas, né? O trabalho começa a acontecer ali magicamente, e daí o dev ele só fica dizendo assim, ok, eu tenho que ligar esse resultado nesse outro lugar, eu tenho que entregar isso aqui para outra ferramenta, agora o card vem para cá, para lá. Tu transforma a profissão do dev numa profissão menos com menos requisitos de estudo. A pessoa não precisa entender muito daquilo, e a pessoa também não vai ter tanta ingerência sobre aquilo que está acontecendo. E isso para a empresa seria muito bom. Eles poderem olhar para um time de desenvolvedores, que vai ser cada vez menor, né? E vai ter pessoas que talvez, que nem o pessoal estava dizendo ali, acumulando um monte de funções. Mais uma ferramenta, que é um custo constante, que eles vão pensar, é uma assinatura e tal, eu comprei aqui uma ferramenta que faz isso, e entra um pouquinho de trabalhadores, sai código, sai produto feito. Isso aqui é muito melhor do que uma área que é bem mais artesanal. A engenharia de software, ela ainda deve ter empresas que estão com um negócio bem desenvolvidinho, né? Mas muitas das outras empresas, o processo ele é muito atravancado. Então as empresas elas buscam isso, elas gostariam de ter numa planilha de custos muito mais fácil o dev e não ter que pensar se o dev está de mau humor, se ele não entregou, se teve algum problema no meio. Eles gostariam de ter essa ferramenta que tu joga, né, horas de trabalho e sai sempre o código num ritmo necessário. Vamos conseguir isso? Não sei, mas se a gente chegar bem o suficiente perto disso, a nossa profissão pode virar isso. A nossa profissão pode virar ser babá de agente que está gerando código meia boca.
que eu entendi é que o problema que o nosso amigo, nosso amigue está descrevendo é que não só engenheiros vão participar de treinamento mais, mas outras pessoas vão participar. Eles não querem? Eles não querem? Eu conheço muita gente de dados que, mano, tem muito mais desenrolo que um dev. Eu conheço gente de time de negócio que entende muito bem de regra de negócio. Eu não vejo o problema. Eu tô achando que tá rolando um ciúme aí, tá ligado? Ele não tá errado. Ele fala 10 segundos pra falar 1 minuto, né? Mas ele não tá errado que tem um pouco isso, tá, pessoal? O dev, às vezes, ele acha que ele é o único que tem o direito de mexer nas coisas. E notem que eu falei o dev no masculino, né? Mas tem esse probleminha aí às vezes. Tem as pessoas que acham que elas são donas do produto porque elas que têm o poder de modificar e fazer as coisas. E na realidade, nota que estranho ele falar. A pessoa que é do negócio entende bem das regras de negócio. Tu esperaria que fosse assim. Mas às vezes tem uma desconexão entre as equipes diferentes. Inclusive esse é um dos grandes problemas, né? A pessoa que fala com o cliente não é a pessoa que desenvolve. A pessoa que pega os feedbacks não é a pessoa que está implementando as correções, né, para os bugs que foram dados como feedback. Então esse é um grande problema. Essa aproximação das equipes, às vezes a solução que eles estão pensando é: nós não precisamos mais do dev, então nós vamos botar na mão do cara do negócio e ele vai poder fazer tudo com o vibe coding. Não é bem assim, né? Eu acho que o humano dev entende que não é bem assim também. Mas vamos lá. Isso acontece depois de um anúncio de lucro recorde, porém as ações caem desde então por pressão de investidores. Então eu tô achando que o sentimento que a pessoa que escreveu este comentário aqui é o seguinte: vão substituir os devs por pessoas não devs e os devs vão perder espaço. Os devs não têm mais diferencial. Então eu tô achando que a pessoa tá rolando um certo ciúme, que outras áreas estão começando e tal, e é teste, rapaziada. Pensa comigo, cara, isso é teste. Porque, olha só, agora eu vou falar, vou colocar você com o pé no chão. Eu vou confortar o seu coração. Vamos falar da área de produto. A área de produto é a que mais se aproxima da nossa área. O maior desafio hoje da área de produto é achar um produteiro que entende de plataforma. Isso toda empresa fala. Fala, cara, se você acha um cara que ele é Technical Product Manager, ele é um gerente de produto técnico. É um gerente de produto que é dev. É a coisa mais rara você achar uma pessoa com esse perfil. E as empresas falam, se tem um cara que é PM que tem esse perfil, segura ele. Não deixa ele embora. Conversa com os meus amigos de produto, conversa. É muito raro achar. Uma pessoa com esse perfil, provavelmente seria a pessoa ideal para isso. Para poder criar um time de pessoas não devs, mas que entendam muito de todos os conceitos, tá ligado? É que isso aí realmente... E toda vez que o pessoal me perguntou assim, na minha carreira... Porque o pessoal que vem aqui é muito do desenvolvimento, né? Por causa do foco que eu dou pro canal. Qual é a melhor coisa para investir na minha carreira, né? O menino chegou aqui antes da gente gravar esse vídeo e tava dizendo, dicas para sobreviver à faculdade e tal, de ciência da computação. Eu sempre digo, a parte de tu se interessar pelo lado humano, de conversar com as pessoas, de entender assim, o que a empresa faz? A nossa empresa é uma empresa que faz cursos de desenvolvimento. Então, tu precisa usar o produto, tu precisa entender o produto, tu precisa entender teu público. Tu não precisa ser a pessoa, mesmo que o teu cargo seja meramente técnico, que tá só fazendo um botãozinho ali trocando a cor. Isso tem várias pessoas que são assim. A pessoa que consegue entender o negócio e consegue integrar isso com a parte técnica e dizer assim, é importante a gente fazer isso tecnicamente por causa disso, isso aqui vai dar um resultado. Essa pessoa é muito mais desejável. O medo que eu acho que os desenvolvedores têm é que não vai mais ter nada técnico para eles fazer por causa disso e só as outras pessoas que entendem mais, né, elas vão sobrar. E o que eu tô dizendo para vocês é o que as empresas querem, tá? Então eu não tô aqui para fazer um discurso para vocês de se prepare mais, entenda mais e você nunca será demitido, você está imune. Não é esse o discurso que eu estou fazendo para vocês. Mas o Mano Devin tá certo e eu concordo. Esse perfil é extremamente importante e extremamente valioso. A gente não constrói esse perfil do nada e a gente não faz esse perfil pegando uma pessoa que é um bom Product Manager, PM, né? PM, para quem sabe, é Product Manager. E botando uma ferramenta de IA na mão dele. Eu acho que isso aqui não é a solução pro negócio. Se todo mundo pudesse ser um profissional que tem um pezinho nas duas coisas, estaria muito melhor, sabe? Os dois mundos são bem importantes. É muito raro você achar uma pessoa que não deve, que entenda de todos os conceitos de engenharia, que tenha facilidade nisso. Então, eu posso te deixar tranquilo que pode ser que eles vão começar esse programa para tentar experimentar, talvez coloque alguns projetos menores, até a pessoa ganhando confiança e conversando com o dev, para tentar formar essa pessoa. Até essa pessoa formar, cara, vai levar tempo.
Calma, meu roxinho. Lá ele. Ai. Calma, roxinho. Calma que eu acho que não vai ser da noite pro dia que você vai perder seu emprego pro cara de business development. Pro time de bizdev, tá ligado? Ai. Porque, mano, o medo do cara não é ser substituído pela IA. É ser substituído pelo cara do comercial, tá ligado? Ai. Aí eu vejo um... Ele tá fazendo piada, mas eu tenho fundo de verdade, tá, pessoal? Rola essas rivalidades dentro das empresas. Vocês que estão no mercado de trabalho, vocês devem saber como é que é isso. Rola essas rusgas aí, que o pessoal acha assim, pô, o cara vendeu lá, disse que era para ter uma feature e tal, e a gente não tava no nosso roadmap fazer isso aqui, ou isso aqui muda completamente o que a nossa equipe tava fazendo, por exemplo. Ou, né, o cara lá, vocês lembram, esse vídeo já clássico aqui do canal Teclas, do cara lá no evento da Febraban, dizendo que é foda que o desenvolvedor quer 2 semanas pra fazer uma nova funcionalidade lá. O cara pede 2 semanas pra fazer esse negócio, onde já se viu com a IA, a gente pode fazer na hora. Acontece essas rusgas, então tem isso. E eu acho que o Mano David tá certo também. Não é porque essas ferramentas existem agora que eles vão quicar todos os desenvolvedores. Porém, tem sempre o perigo de que a empresa queria que isso acontecesse, ok? Se a empresa conseguisse, ela quicaria todos os devs, beleza? Isso, inclusive, é uma contradição do capitalismo, como ele move as coisas, mas vocês têm que saber disso. Problema. Eu vejo nada, eu vou deixar a pica na mão, o comercial fala que tudo é possível, vai lá, comercial, vai lá. Toma aí um prompt, seja feliz. Porra, peraí, paizão. Peraí. Contrata a gente e sobe o valuation. Demite, as ações sobem porque são mais eficientes. Contrato depois mais barato. O ciclo de sempre na TI. Só na pandemia foi diferente. Exato, cara. Isso sempre aconteceu, cara. Isso sempre aconteceu. Investidores querem dinheiro e uma forma fácil de sobrar mais dinheiro é demitindo os salários gordinhos. É isso. É isso. Se o problema é a demissão, é esse. Aí o amigo comentou aqui, ó. Eu vi o pessoal aqui nos comentários levantando a questão do sentimento anti-IA. Porém, a proposta do post foi alertar o layoff que ocorrerá esse ano. O CEO deixou claro que esse ano vai, abre aspas, tomar a pior decisão da vida dele. Ué? O CEO... Ou ele vai se mudar, né, pra São Paulo. Caralho, me mudei pra São Paulo, pior decisão da minha vida. Ou realmente ele vai demitir e layoffar 300 pessoas. Ou, na moral, só porque o CEO falou assim, eu vou tomar a pior decisão da minha vida, você acha que ele vai te mandar embora, cara? Calma, filho, você não é especial não, tá ligado? Você não é tão especial assim, cara. Não, o David tem razão. Ele manda embora com um sorriso no rosto, né? Nós temos alguns vídeos sobre o Nubank, eu vou botar aqui o último sobre o fim do presencial no Nubank, que foi um vídeo que foi bem bom no canal. Talvez a pior decisão da vida dele seria mudar pro Brasil. Já que ele mora no Uruguai. Piada. É isso aí. Porra. Tem outras decisões que não seja mandar os outros embora. Você acha mesmo, cara, que a pior decisão do CEO é mandar a pessoa embora? Essa é a melhor, porra. Vou começar a jogar Tibia, tá ligado? A pior decisão da minha vida. É melhor cortar, é a melhor decisão. Vão cortar custo, porra. Então calma, porra, calma. Calma, meu protagonista. Não é porque ele falou que ele vai tomar a pior decisão desse ano que ele vai te mandar embora, não. Te mandar embora é a melhor. Te mandar embora é a melhor, o que ele sonha todo dia. É acabar com o programador e colocar só vibe coder. Tá ligado? Então calma, calma. Calma, calabreso. Quem quiser ficar na área vai ter que virar engenheiro de prompt. Não vejo muita solução além de aceitar ou ir fazer outra coisa. É isso, porra! Aceita! 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 Aceita o vibe code na sua vida, cara! Porra, a ferramenta veio pra facilitar. Aceita, porra! Pelo amor de Deus, cara. Vamos aceitar, vamos aceitar. Mais ou menos. É que assim, eu sei que ele tá fazendo um pouco de piada e eu concordo que a nossa área vai ir cada vez mais pra isso, tá? Mas vai ter uma ressaca, tá, pessoal? Já tá, assim, agora que os agentes de IA, eles estão conseguindo, inclusive, achar vulnerabilidade mais facilmente. Saiu uma notícia, talvez eu traga pra vocês no canal,
que num teste de achar vulnerabilidade, por exemplo, o Cloud tá achando 60% das vulnerabilidades do teste, quando há 2 anos atrás ele achava 6%. Então, melhorou muito, tá? E com todo esse código feito de vibe code, que a gente já falou aqui várias vezes, que esse código que é feito assim ou por pessoas que não entendem muito, ou até por desenvolvedores cansados e que não estão verificando o negócio, né? Bem-vindos a como a nossa profissão funciona. A gente tem uma IAs boas em achar vulnerabilidades, explorar essas vulnerabilidades, e a gente tem produtos que, na média, devem estar um pouquinho mais inseguros do que eles estavam há 2 anos atrás. Sei que vai vir gente e vai dizer, não, mas o Cloud tem uma coisa agora que é, conserta meus erros de segurança. Os incentivos do que está para acontecer agora vão mostrar uns próximos anos bem complicados para a nossa área. Provavelmente a área de computação e a área de consertar código feito mal com vibe coding vão crescer, mas vai ser um inferno, que é bem, bem ruim, tá, pessoal, sinceramente, porque não parece mais ser a área que eu me apaixonei, né? Eu acho que eu nunca fui apaixonado pela área, mas quando a gente gosta de programação e de coisas assim, não era isso, sabe? Sabe aquele áudio do não era isso que eu queria, tô aqui com essa gente, o que eu tô fazendo aqui? É basicamente assim que eu tô me sentindo. Mais um que entrou, se converteu ao vibe coding, cara. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns. Pelo amor de Deus, cara. Chora muito, chora muito, chora muito. Na real, eu rio pra não chorar. O Rafa ali falou, ó, o dono da empresa que presta serviço tá desenvolvendo um sistema com vibe coding e passando na nossa cara, devs, de como é rápido. Isso aqui é a pior coisa que tem, pessoal. Porque assim, o vibe coding na mão de um gerente sem consciência de classe, né? Como é que é? O gerente sem consciência de classe é um criminoso em potencial. E os caras chegam assim, ó, aqui o sistema, ele tá 70%. Você agora pega isso aqui que eu fiz, né? Eu fiz em uma noite. O cara senta na frente do Cloud lá, do ChatGPT, e diz assim, agora vocês só acabem e botem aí algumas regras de negócio. Isso vai trabalho de vários meses, né, pessoal? Porque é o que eu disse, assim, é a mesma coisa que tu pegar uma base de código que tu não conhece, que foi escrita meio que a lá Miguelão, foi escrita por uma pessoa que fez o vibe coding e inclusive não pensou, porque isso é uma dica que eu dou pra vocês. Se vocês quiserem usar essas ferramentas pra fazer isso, uma maneira muito boa de fazer é, de repente, vocês escrevam um plano de como vocês querem que o negócio funcione. Vocês podem, às vezes, até pedir ajuda para a ferramenta. Vocês podem dizer assim, vão lá no ChatGPT, num DeepSeek, pega o modo que pensa melhor, né, faz mais raciocínio, e daí tu diz assim, ó, a ideia do sistema é isso, esses são os objetivos, esses aqui são os requisitos, tem que ter essa funcionalidade, faça nessa linguagem, tem que estar documentado bem, não sei o que, e daí tu diz assim, agora gere um projeto baseado nisso, aí ele gera um projeto grandão, aí você usa uma ferramenta dessas de agentes, você usa o que você quiser e diz assim, cria a estrutura de arquivos, cria, né, um passo de cada vez e me explica o que está acontecendo, cria testes, usa tipagem e tal. Se vocês fizerem um projeto assim, e depois vocês podem até pegar e assumir e entender o projeto. Isso aqui é uma boa maneira de fazer protótipo, é uma boa maneira de desenvolver. Eu acho que é bom, vocês podem fazer desse jeito. Agora, chega o cara que é o teu chefe, que não dá valor pro teu trabalho e larga na tua mão um negócio que não tá nem fudendo 70% pronto e diz agora só acaba isso, é horrível. Aconteceu já algumas vezes comigo, situações parecidas, e obviamente demorei, sei lá, 2 semanas, 1 mês pra botar uma coisa muito simples porque não fui eu que fiz o código, sabe? Ó, eu vou aproveitar e vou responder isso que o Felipe disse. Vale a pena começar a estudar programação a partir de agora? Cara, totalmente vale a pena começar a estudar programação. Porque o que essas IAs criam, que nem eu tô dizendo pra vocês, se a pessoa que tá usando não entende o resultado que tá saindo dali, pode até parecer que é muito bom em primeiro momento, tá? Mas vai dar problema mais tarde. Porque daí vocês vão começar a entender qual é o valor todo que a gente ficou esses anos inteiros estudando engenharia de programação, estudando boas práticas de código, tentando criar, né, transformar uma área que já foi muito, que nem eu digo, artesanal, feita de qualquer jeito, numa área que é uma espécie de engenharia, né? Que tem uma ciência por trás do que a gente está fazendo ali. E tu precisa, é muito bom que tu entenda o que está acontecendo ali, para tu poder, se tu quer fazer vibe coding e tal, direcionar melhor o que está acontecendo, mas também para tu poder entender e para tu poder consertar as cagadas que vão acontecer, porque vão acontecer muitas cagadas. Então é extremamente importante que tu estude, sabe? Infelizmente é muito mais multidisciplinar, você vai ter que saber muitas tecnologias, linguagens, você tem que saber falar com pessoas, pegar os requisitos. Eu acho que as minhas aulas de engenharia de software que eu tinha na faculdade,
e aquelas coisas de entender diagrama, e tem o ML, e tem os requisitos e tal, isso eu sinto que é mais importante ainda hoje. Realmente levar a sério. Como é que tu mede o sucesso do teu projeto? Como é que tu distribui essas tarefas para a equipe? Isso agora que a gente tem a digitação. A digitação é o que a IA resolve muito bem hoje. Agora que tu tem essas coisas, é muito mais importante ainda tu ser uma pessoa que sabe desenvolver, que entende muito mais dessas áreas. Não basta só ser a pessoa que sabe programar em Python. Isso não serve mais pra nada, tá? Precisa aprender a aprender. Isso aí, eu gostei. O Ricardo disse que ele conseguiu, né, ganhar bastante dinheiro nos últimos 3 anos por causa desses Vibe Nabos. Porque tinha uma parte das pessoas, principalmente acho que as pessoas que trabalham com freelance e coisas assim, que trabalham muito nessa coisa de fazer pequenos protótipos, né? A uma página com uma aplicação e tal, e resolve o problema da pessoa e depois tu dá suporte nisso. Com o Vibe Coding tu consegue aumentar um pouco o teu output disso. O problema é que agora muitas outras pessoas podem ocupar esse mesmo nicho, né? Então eu acho que a tendência é que vá dando uma achatada nisso. Sobe um pouco, né? Diminui o quanto tu precisa saber para tu poder concorrer nesse mercado, mas também aumenta o número de pessoas que estão fazendo isso, diminui o pagamento e daí começa a ser pressionado pelo preço que tu gasta em créditos dessas ferramentas, tá ligado? Essa é discussão para outro dia e que nós já tivemos outras vezes aqui no canal.